Shalom a todos. Estamos em Parashat Shoftim. Antes de começar, quero contar para vocês uma história. Uma vez tinha um empresário que chegava para o trabalho, para a empresa dele, todo dia, com cara feia, chateado. E todos os funcionários já conheciam ele, que ele é assim. Não tem o que fazer. Um dia, ele chega com sorriso, alegre, fala bom dia para todo mundo. Todos os funcionários, cada um olha o outro, fala, o que aconteceu com ele? E aí um dos funcionários perguntou a ele, o que aconteceu? Uma alegria na tua família? O que aconteceu? Ele falou, não. Eu achei a pessoa certa para a nossa empresa. Falaram, uau, quem é essa pessoa? Ele fala, eu achei uma pessoa especialista que vai se preocupar de todas as preocupações da empresa. Todo mundo está ouvindo isso? Nunca ouviram uma coisa dessa? Mas perguntaram a ele, quanto você vai pagar para ele? Então ele fala, eu vou pagar primeiro ano $200.000. Todo mundo olha ele e fala, $200.000? De onde você vai tirar isso? Então ele fala, olha, é uma boa pergunta, mas essa pergunta, essa preocupação vai ser a primeira preocupação dele. Então essa história pode ser piada, pode ser uma história verdadeira. É isso a nossa pergunta ao Shio. Se a pessoa consegue controlar as preocupações, consegue não se preocupar, consegue ter bitachon b'Hashem, como você faz isso? Então, Bezrat Hashem, nossa parashá fala, um dos assuntos da parashá, fala sobre as leis da guerra. E aí o Passuco fala para a gente que o Kohen falava com todas as pessoas que iam para a guerra. Ele falava assim, quem construiu uma casa nova e não inaugurou a casa, volta para casa. Talvez ele vai morrer na guerra e outra pessoa vai pegar a casa. E também ele fala sobre uma pessoa que noivou, ainda não casou, então ele volta, porque talvez ele vai morrer na guerra e outra pessoa vai casar com a mulher dele. E aqui surgem duas perguntas. Primeira pergunta, a gente sabe que essa guerra, todas as guerras que estão escritas na Torá, são guerras que o povo de Israel saía, perguntava o Urim e Tumim. Urim e Tumim é o Roshem que tinha roupa sobre o Kohen Gadol, perguntava se é para sair na guerra, e aí brilhava a resposta. Então, todas essas guerras, ninguém morria nessas guerras. Então, por que a gente está preocupado? Talvez ele vai morrer. E a segunda pergunta, se nossa preocupação é que vai morrer, o que adianta, o que vai acontecer depois? Se alguém vai pegar a casa dele, ou alguém vai casar com a mulher, por que é importante? Ele já morreu, já faleceu, então por que é tão importante de falar disso? Então, para explicar tudo isso, a gente precisa entender que nossos pensamentos, nossas palavras, criam uma situação. Quando a gente pensa, a gente fala, a gente vive coisas positivas, é isso que vai acontecer. Coisas positivas. Mas quando uma pessoa, ele é muito preocupado, ele
sempre o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Em outras palavras, ele está se fechando. Então, essas preocupações podem se tornar como realidade. Então, tanto importante de tentar fazer de tudo, de estudar esse assunto de bitachon, que é um assunto bem grande, para ficar bem firme e forte, sempre tem pensamentos positivos. Hoje, onde a gente está vendo isso? Moshe Rabbeinu, primeiro dia que sai do palácio. E aí, ele está vendo um egípcio que está batendo um judeu. Ele mata o egípcio. Ele enterra ele. O dia seguinte, ele está vendo que tem 2 judeus que estão brigando. Aí, ele fala, por que vocês estão brigando? Por que você quer bater teu amigo? Aí eu respondi para ele, então você quer me matar como você matou ontem um egípcio? Aí Moshe Rabbeinu fala, agora já todo mundo está sabendo. E aqui tem uma pergunta. Essa pessoa que falou isso era a mesma pessoa de ontem que Moshe salvou. Então por isso ele sabia, mas ninguém viu. Então, por que Moshe Rabbeinu estava preocupado? A resposta é que normalmente a preocupação tem base sobre a realidade, mas a preocupação é muito mais da realidade. Então Moshe Rabbeinu ele começou a pensar, será? Se ele está me falando isso, talvez ele contou para mais gente. Ele começou a pensar o que aconteceu com essa história. Então ele falou, decidiu, já todo mundo está sabendo. E esse pensamento negativo, olha, o passuco seguinte fala que Paró ouviu disso e queria matar Moshe, e Moshe precisava fugir. Esse pensamento negativo, ele deu uma consequência. Ele que fez a situação que Moshe Rabbeinu precisava fugir. Muito interessante. Depois disso, Moshe Rabbeinu vai para Yitro, casa com a filha dele, Hashem fala com ele. Então Moshe Rabbeinu está esperando a permissão para voltar para o Egito, porque tinha medo que vão matar ele no Egito. E aí o passuco fala o seguinte, Moshe Rabbeinu vai para o sogro dele e pede permissão para voltar para o Egito. O sogro dá essa permissão. O passuco seguinte, Hashem fala para ele, pode voltar para o Egito. É que surge uma pergunta. Aparentemente os psukim precisam inverter. Primeiro Hashem precisa falar para ele que ele pode já voltar. E depois, Moshe Rabbeinu, para o kavod do sogro dele, vai pedir permissão. Por que ele está pedindo permissão ainda e ele não sabe se pode voltar para o Egito? A resposta é, Moshe Rabbeinu, você quer voltar para o Egito? Faz coisas, pensa positivo, vai voltar. É isso que está acontecendo. Moshe Rabbeinu, ele pensa positivo, já posso voltar. Ele já pede permissão. E aí, o passuco seguinte, Hashem fala para ele, pode voltar para o Egito, que já morreram umas pessoas que queiram te matar. Então, como é importante de pensar pensamentos positivos. Mais um exemplo. O povo de Israel no deserto fizeram 2 grandes pecados. O pecado do bezerro do ouro, que é um pecado que tem a ver com a avodah zará, um pecado muito grande. Moshe Rabbeinu reza para o povo e consegue, Hashem perdoa para o povo. Mas para o pecado dos espiões, quando os espiões falaram mal da terra, e o povo de Israel tinha medo, falaram, a gente não vai poder subir para a terra de Israel, Hashem não perdoa. E a maioria dessa geração morre no deserto. Aqui surgiu uma pergunta.
O pecado do bezerro de ouro é muito maior que o pecado de falar que a gente não vai conseguir entrar na terra de Israel. O que eles fizeram? Falaram para eles que tem gigantes, ficaram com medo. O que podemos fazer? O que eles poderiam fazer? A resposta está no Pasuk. O Pasuk fala assim: Kasher dibartem beoznai ken e'aseh lachem. Como vocês falaram nos meus ouvidos, assim que eu vou fazer para vocês. O que quer dizer isso? Não é um castigo, é uma consequência. Sobre pecado, Hashem pode perdoar. Mas quando tem uma situação que alguém tem muito medo, é alguém que pensa e fala coisas negativas, então não tem nada a ver com perdão isso. Hashem criou no mundo que pensamentos e palavras criam a realidade. Então por isso o povo de Israel falaram, tinha medo, a gente não vai conseguir subir para a terra de Israel. Hashem fala, é isso mesmo que vai acontecer. Não vai conseguir subir. Quanto é importante as palavras positivas. É isso exatamente o que a gente está vendo na nossa parashá. Verdade não é a gente que tem medo que talvez ele vai morrer na guerra e outra pessoa vai pegar. Não. A gente tem medo que essa pessoa, ele tem medo, essa pessoa tem medo. Essa pessoa vai pensar, talvez vou morrer, talvez alguém vai pegar, mas isso é uma coisa de imaginação, porque normalmente ninguém morria nessa guerra. Mas essa imaginação vai enfraquecer ele e pode enfraquecer todo mundo. Então é isso que está escrito na Parashá. Não é dessa preocupação, talvez ele que vai morrer. Preocupação dos pensamentos. Da pessoa que vai para a guerra, precisa ter um bitachon muito grande. Uma fé em Hashem, confiança em Hashem, que vai conseguir a guerra. É isso a coisa mais importante. A gente está vendo isso no Pasuk depois, que está escrito V'yasfu hashotrim ledaber elam. E falaram mais, V'yasfu hashotrim, quer dizer que está conectado com antes. Esse Pasuk fala, Mi ha'isha yarev verach halevav. Quem tem medo vai voltar para casa. O medo é perigoso. É isso que a gente está vendo na nossa parasha. Mas será que dá para controlar medo? Será que dá para controlar pensamentos negativos? Então, vamos ver. Tinha uma vez, chegou um caso para o Rabino Yitzhak Zilberstein sobre 2 irmãos que receberam de herança muitas coisas, mas também numa Hanukkah muito querida, que vem de pai para filho, muitas gerações. E os 2, cada um queria essa Hanukkah para ele. Fizeram um sorteio, vamos dizer Reuven e Shimon. Reuven ganhou no sorteio. Shimon ficou muito triste, até que ficou doente. O Reuven entendeu a situação, queria devolver para ele, mas ele queria ouvir, de acordo da Torá, se ele precisa devolver. E aí, o Rav Yitzhak Zilberstein falou o seguinte: nesse caso, o Shimon ele ficou doente, não por causa da Hanukkah. Ele ficou doente por causa dos pensamentos dele. É ele que colocou os pensamentos negativos dentro da cabeça. É ele que consegue controlar. No momento que se vai pensar positivo, bitachon b'Hashem, tudo que eu estou recebendo, exatamente o que Hashem queria para mim, vai trabalhar isso. Vai ser tudo bem. Ele não vai ser doente mais. Então, a gente está vendo que sim, dá para trabalhar e dá para trabalhar nossos pensamentos. Então, também a gente entende porque em Rosh Hashanah a gente
não fala de pecados. Porque Rosh Hashanah é um dia, o primeiro dia do ano, que isso vai ser decidido todo ano. E não podemos falar negativo, somente coisas positivas. Somente se aproximar para Hashem. É isso que a gente está falando. Isso é a primeira coisa. Depois de Yom Kippur, vamos limpar todos os pecados. Mas não podemos falar negativo. Porque assim, de acordo com como a gente vai começar o ano, nossos pensamentos, nossa fala, é assim que vai continuar o ano. O Rav Jonathan Sacks, no discurso, quando ele virou o rabino-chefe da Inglaterra, ele contou uma história, que essa história, o que aconteceu com ele, marcou a vida dele muito. Ele conta o seguinte: quando ele era jovem, na Universidade de Cambridge, ele tinha muitas perguntas sobre o judaísmo e tudo isso, e queria fazer uma pesquisa sobre isso. Ele decidiu viajar para os Estados Unidos e perguntar muitos chachamim, pessoas inteligentes, professores judeus sobre o judaísmo. Então, ele fez isso, perguntou a Moshe Feinstein, perguntou todo mundo. E no final chegou ao Rebbe de Lubavitch. Ele chegou e foi recebido 2 horas da manhã. Ele perguntou todas essas perguntas durante 2 horas. No final, o Rebbe de Lubavitch falou para ele: você me perguntou 2 horas. Posso te perguntar uma pergunta? Ele falou: por favor. O Rebbe de Lubavitch falou para ele: eu tenho uma pergunta. O que você faz na sua universidade, no Cambridge, para aumentar o judaísmo? Aí, não sabia o que falar. Ele falou: Rabino, você sabe, a vida te leva para coisas, fica preocupado, te leva para situações que você não consegue. E aí, o Rebbe de Lubavitch, que normalmente era uma pessoa que sempre deixava as pessoas terminar a frase, ele não deixou terminar a frase. Falou para ele: errado. Não é a vida que te leva. É você que leva a vida. Você que controla a vida. Uma grande diferença. Tudo depende de como você está vendo as coisas. Parasha passada a gente viu isso. Olha, eu estou te dando o berachá, o klala. Para que olhar? Porque a bênção, ou o contrário, depende do olhar. Como a gente olha nossa vida, nossas coisas. Será que a gente olha isso como a gente chegou para essa situação, a gente chegou para esse país, a gente chegou para esse trabalho, a gente chegou para essa família, essa comunidade. Eu não tenho como fazer. Ou do outro lado, Hashem nos colocou como embaixador dentro desse país. Embaixador dentro desse trabalho. Embaixador dentro dessa família. Embaixador dentro da comunidade. A gente tem uma missão especial somente para nós. E se a gente pensa assim, já a gente vai ter tantas coisas para fazer que não teremos tempo para se preocupar. Shabbat Shalom.